Que a paz de Jesus esteja com todos. Queridos irmãos, queridos amigos, estamos aqui novamente para estarmos juntos fazendo a nossa oração e especificamente o nosso estudo do Evangelho das quintas-feiras à noite. Então hoje nós vamos fazer um trabalho que está lá, é o nosso estudo de hoje, no capítulo 13, itens 2 e 4. E esse capítulo vai falar sobre algo muito importante, que é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o título do tema que nós vamos trabalhar em profundidade chama-se Os Infortúnios Ocultos. Está lá em Joana de Ângeles, né? Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. E nós vamos então desenvolver junto com vocês qual é o significado desses infortúnios ocultos. Se esses infortúnios ocultos, eles estão em nós, ou se estão lá fora nos outros, como é que nós podemos identificar, qual é o exercício que a gente precisa fazer para termos uma percepção de onde estão guardados esses infortúnios. Se na periferia, né, da inconsciência, se eles são infortúnios conscientes ou não, como é que a gente pode descobri-los, como é que a gente pode socorrer com todas as lições que Jesus, homem, nos tem ensinado. Então vamos fazer esse percurso juntos. Então vamos pedir a Jesus que nos inspire, aos bons amigos que nos orientem, nos ajudem nessa noite. Vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, nós vamos fazer a leitura de um texto de Mateus, que está lá no item 2 do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então vamos ver o que ocorreu nesse trecho aqui. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. E nesse trecho está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8º. O que é que nós temos no capítulo 8º, né? Antes de nós destrincharmos qual é o significado desse momento incomum de Jesus, quando ele disse: Quero, cura-o. E ele cura o leproso só estendendo a sua própria mão. Então nós vamos ver aqui no capítulo 8º, que é o leproso, né? Essa passagem do leproso, que está comentada por Marcos e Lucas também. Marcos no capítulo 1º e Lucas no capítulo 5º, 12 a 14. Então, aí primeiro o capítulo 8º do Evangelho de Mateus, ele começa com essa passagem. Depois vem a segunda passagem, que é o centurião de Cafarnaum. Depois, a cura da sogra de Pedro, né, a irmã Dorcas,
que Pedro vai pedir, Jesus cura a sogra dele, que ele amava muito. Como devemos seguir Jesus? Jesus acalma a tempestade e a cura de 2 endemoniados na cidade de Gadara. É essa a trajetória do capítulo 8º. Então, o capítulo 8º, ele vai falar sobre as curas que Jesus vai realizando e fazendo em sua trajetória. Essas curas que Jesus realiza são curas do corpo biológico, que tem repercussão, né, na forma de interpretar a vida, na forma de ver o mundo dessas pessoas que receberam, né, essas curas. Mas nós precisamos lembrar que todos esses personagens do Evangelho que receberam a cura do corpo físico, eles terminam, depois de algum tempo, eles morrem, como é da lei no planeta Terra, né, que nós passamos um tempo aqui sendo provados, aprendendo enquanto somos provados em nossa coragem, em nossa resiliência, em nossa decisão, em nossa vontade para a realização do que é necessário para o nosso crescimento intelectual e moral. Esse crescimento moral é o crescimento ético, né, de relações que nós vamos desenvolvendo com as pessoas, conosco mesmos, nessa busca incessante, evolutiva de crescimento para Deus. Então, nós vamos ver aqui esse texto que está aqui no Evangelho, que nós já vimos. Olha bem como ele está. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Porque Jesus estava sempre cheio de muitas pessoas seguindo. Aparece esse leproso, né, que vai ao seu encontro, que era muito natural a existência desses leprosos naquela época. Era uma doença que segregava qualquer pessoa que estivesse contaminado com a lepra e outras doenças também, elas eram colocadas fora do muro da cidade para viver à toa, sem nenhuma segurança, sem absolutamente nada fora dos muros da cidade. E aí elas iam se virar para viver como podiam. Mas esses gestos de Jesus, que estendendo a mão sem nada dizer, tocou e disse, não são todas as passagens que nós vamos ver que Jesus toca as pessoas, mas nesta do leproso ele toca. Houve a necessidade de uma carga enorme de energia para que as pústulas elas fossem fechadas, aquela tumoração que fica no corpo do leproso, elas se dissolvessem e o corpo biológico fosse curado. E isso foi uma ação imediata, dada a carga magnética ou eletromagnética que Jesus era portador. Ele sabia como, com a sua energia, penetrar no núcleo das células e recompor todo o trabalho automático que essas células realizam na defesa do organismo para produzir o equilíbrio dos inúmeros órgãos que compõem o corpo físico. Jesus conhecia esse mecanismo, não é? Nós temos essa ideia de que Jesus era Deus, que isso já foi dissolvido, né, com os grandes estudos e penetração dentro do pensamento do próprio Jesus, que ele próprio vai dizer que ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. É por isso que a Amélia Rodrigues sempre se dirige a Jesus como aquele Jesus homem, ou homem Jesus, para chamar atenção e fazer uma diferença com aquela ideia do Jesus histórico, criado pela tradição das religiões. Então, o Jesus histórico é o Jesus entendido como Deus, o próprio Deus. Mas Jesus já disse que não. Então, por isso, a Joana sempre está em seus textos se referindo. Jesus homem, o homem Jesus.
para colocar para nós o tamanho da humanidade que ele já tinha conseguido conquistar. Obviamente que é tão grande essa humanidade que nós não temos condições de medir, nós não temos. Nós temos condições de sentir, e mesmo assim, cada um em seu grau diferenciado. Disse-lhe então Jesus, olha a recomendação que Jesus faz, por conhecer como era a lei civil que vigorava naquelas paragens de então. Abstente de falar disto a quem quer que seja. Jesus pede que ele faça silêncio, não é nosso hábito. Quando a gente se cura de uma doença, quando recebe uma oportunidade dessas, né, seja pela espiritualidade, seja pelos médicos que são inspirados pela espiritualidade, normalmente muitas pessoas elas vão alardear sobre esses resultados. Mas Jesus recomenda, abstente de falar disto a quem quer que seja. Ele não poderia falar disto, porque ele era considerado morto, né, para a lei civil. Todas as pessoas portadoras de lepra, quando eram identificadas, colocadas para fora da cidade, seu nome era cortado do livro dos vivos, do registro civil. E em sendo cortado do nome do registro civil, eram consideradas mortas, porque a maioria morria mesmo, né, acometidas pela lepra. Então, olha o que Jesus diz, né? Abstente de falar disto, porque você é considerado morto pela lei civil. Então, mas vai mostrar-te aos sacerdotes, tinha um ritual, e um ritual cheio de procedimentos. Primeiro você se apresente aos sacerdotes no templo, mostre o seu corpo, que você ficou totalmente curado, oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Então, era preciso provar que a pessoa estava curada para que o nome dela voltasse a ser inserido dentro do livro do nascimento civil. E aí, voltando a ser inserido, ela estava sendo considerada, naquele momento, uma pessoa viva e participante da cidade. Então, Jesus cuidadoso, aí é o Jesus homem, cuidadoso, não é? Obedecendo a lei judaica, né? Para que não fosse criada nenhuma confusão. Então, às vezes eu fico pensando, olha o cuidado de Jesus, e a gente fica querendo varinha mágica, milagre, milagre, é só varinha mágica. Não, nós não convivemos com Jesus, homem de varinha mágica. Nós convivemos com um ser de autoconhecimento e de uma amorosidade tão grande que a lei do amor para ele não é lei. A lei de amor para Jesus, no meu pensar, é seu modo de ser natural. É sua natureza anímica, né, de estar sempre socorrendo, ajudando, levantando, se solidarizando, exercendo a paciência, a benevolência, a misericórdia, diuturnamente, não se importando nem se importunando com qualquer ato dos nossos irmãos, vamos chamar assim, que menores todos nós somos, em entendimento, em carinho, em solidariedade e amor. E esse homem assim faz. Nesse capítulo, nós vamos ter 4 textos que é do nosso irmão Allan Kardec, porque nós já aprendemos a estudar o Evangelho. Primeira coisa que a gente vai olhar é o título do capítulo. Depois nós vamos observar quais os textos que Allan Kardec escreveu. E depois nós vamos para as instruções dos espíritos, caso o capítulo tenha instruções dos espíritos. São poucos capítulos que não têm instruções dos espíritos, porque dizem os pesquisadores que eles foram inclusos depois no Evangelho. Né? Como eles foram inclusos depois no Evangelho, então
esses capítulos não têm instrução dos espíritos. Mas aqueles que foram metodicamente trabalhados por Allan Kardec foram feitos atendendo a essa metodologia. Primeiro, ele compõe textos explicativos em várias vertentes a respeito do tema, e depois vêm as instruções dos espíritos para complementar suas ideias, ou então para acrescentar novas ideias ao estudo do título do capítulo. Aí nós vamos ver aqui a irmã Rosália, um espírito protetor, Adolfo, bispo de Argel, São Vicente de Paula, Cáritas, 2 textos de Cáritas, mais um espírito protetor e mais João. E o texto Beneficência Exclusiva do irmão São Luís, que é o espírito que colaborou intensamente e colabora com a compreensão da doutrina espírita, da ciência espírita, da religião espírita, para que a gente possa cada vez mais internalizar as lições de Jesus e colocá-las em prática em nossas vidas diuturnamente. Então, está aqui a composição do capítulo. O item que nós vamos trabalhar chama-se Os Infortúnios Ocultos, e aqui o número 4, que é onde está inserido esse subtítulo, Os Infortúnios Ocultos, que é um texto do nosso irmão Allan Kardec. Ele faz um trabalho lindo nesse texto. E nós vamos ver, ele começa a falar a respeito da caridade. Como a gente fica emocionado com as calamidades, quando a caridade que mora dentro de nós, porque nós somos espíritos bons. Muitas vezes escolhemos mal muito ruim, né? É uma escolha que não nos faz bem, ainda regidos que somos pelo primitivismo, que acabamos de chegar lá do mundo evolutivo, das etapas evolutivas nossas, nessa escala enorme de progresso que nós temos atravessado nesses milênios. Então, nós vemos a necessidade, segundo o nosso irmão Allan Kardec, de desenvolvermos uma sensibilidade especial para nós descobrirmos nos lugares que ele chama de grabato, né? Grabato é uma casinha muito pobrezinha, né? Muita desequipada de qualquer coisa, como nós vemos e assistimos aí na periferia da nossa cidade, especificamente agora com as enchentes do Rio Cachoeira, que deixou tanta gente desabrigada. Sempre que essas enchentes ocorrem, a gente sabe como essas pessoas sofrem, né? Porque o pouco que elas têm, o rio carrega até as suas próprias casinhas e elas ficam absolutamente desprotegidas, né? Ficando à mercê do poder público. E aí é que ele vai dizer no seu texto que esse sentimento de caridade, ele irrompe de dentro de nós. E nós queremos, então, ajudar essas pessoas de qualquer modo, com utensílios, cobertores, com colchões, alimentos. A gente quer diminuir o sofrimento. Mas quando a calamidade passa, nós voltamos para a nossa mesmice. A gente volta a ficar novamente anestesiado desse sentimento tão lindo que é a beneficência. E nos esquecemos de que esses infortúnios ocultos, ele está por aí, em todos os lugares. A gente fez aquela perguntinha ali, né, no começo, os infortúnios ocultos, eles estão lá fora ou estão dentro de nós? E nós vamos ver algo muito interessante. Uma vez a gente comentando esse capítulo, mas em outra estrutura, esse é um capítulo que nos leva a estudar pelo coração. Primeiro pelo coração, para descobrir os infortúnios ocultos. E depois usar o intelecto, a razão, para a gente ver como é que nós podemos minorar, né, a carga de sofrimento, de necessidade dessas famílias, dessas pessoas que são nossas
conterrâneas, contemporâneas que moram em nossa cidade. Então, estudar pelo coração é o traço do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Né? Depois, usar o intelecto para a solução. Nós estamos aqui fazendo o trabalho à luz da psicologia profunda. Aí nós vamos ver essa coisa, né, que é esse aprofundamento de Joana, quando ela faz essa questão. Onde estão os infortúnios ocultos? Onde estão? Como a gente pode contribuir? Ela diz que os infortúnios ocultos encontram-se em todos os seres. Nós já paramos para perguntar qual é o meu infortúnio oculto? Qual é o seu infortúnio oculto? Na psicologia profunda, nós vamos aprender, tanto com Freud como com Jung, que esse núcleo de energia que nos incomoda, nós colocamos para o inconsciente. E lá no inconsciente, ele vai se transformar numa energia dinâmica, porque ela não é uma energia inerte. Vai formar os complexos, porque a gente recalca, e recalcando a gente empurra para essa área da mente, porque não é do cérebro, né? Cérebro e mente são duas questões diferentes. O cérebro, em sua complexidade de cérebro triuno, né? A primeira camada do cérebro, o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar do cérebro, né? Sendo colocado dentro daquela concepção de cérebro triuno, nós vamos ver como ele é o receptáculo da mente. Então, a mente, onde está a mente? O que é a mente? A mente hoje é pesquisada cientificamente. No momento em que os métodos e protocolos foram sendo alterados para que se registre o estudo dessa mente sob o ponto de vista de parâmetros científicos ou paradigmas, né, humanos, paradigmas novos, né, que não seja aquele do pesar e medir, que está subserviente às ideias do Newton, da física de Newton, nós vamos então descortinar um mundo de compreensão que parece uma incógnita. Aí nós vamos então ter a prova cabal dentro dos parâmetros da ciência, dentro da verificação proposta por alguns, já que hoje a ciência se estuda a partir da evidência, hoje é ciência por evidência. Então, se a gente estuda a ciência por evidência, o significado é que a cada momento que essas pesquisas vão sendo realizadas e publicadas, nós vamos tendo informações mais seguras a respeito do funcionamento dessa mente. Onde ela está? Que vontade é essa que alavanca esses mecanismos eletromagnéticos? Que ondas são essas que alcançam o infinito e que podem nos conectar, encarnados ou desencarnados, em qualquer lugar que estejamos? E nos conectamos pelo amor ou pela dor? Então, vamos escolher nos conectarmos pelo amor. Então, nós vamos encontrar esses infortúnios ocultos dentro de nós, nessas grandes dores que aparecem como sintomas de angústias profundas que nos incomodam, né? Que nos levam e que levam muitas pessoas até ao suicídio, à loucura do suicídio. Então, os infortúnios ocultos, onde nós encontramos dentro de nós. No momento em que nós somos indiferentes às necessidades do outro e às nossas próprias necessidades, né, de reajustamento psíquico, as nossas próprias necessidades de equilíbrio, aí então nós vamos entendendo que realmente a causa de tudo isso
são deveras infortúnios que estão conosco. É porque nós somos espíritos adormecidos, espíritos que dormem, que ainda não acordaram ou não acordamos, não é, para as grandes lições, pequenas lições que Jesus nos ensinou. Então, Joana vai chamar os infortúnios ocultos de presenças apelos. Olha que lindo. Os infortúnios são presenças, apelos da vida para o crescimento interior. Estejam esses infortúnios fora de nós ou dentro de nós. Dentro de nós, nós costumamos dissimular para que ninguém perceba meu sofrimento, minha angústia. A gente termina escondendo muita coisa. Escondemos de nós mesmos e recalcamos lá para as profundezas do inconsciente. Ou ignoramos completamente o que é que está me fazendo ficar tão angustiado. Então, da mesma forma que nós vivemos essas questões, os nossos irmãos em nossas famílias vivem também. Aqueles companheiros de trabalho também estão submetidos às mesmas questões. E lá fora, como nos lembra nosso irmão Allan Kardec, durante as grandes calamidades, a gente costuma rasgar a cortina dessa indiferença para estender a mão momentaneamente naqueles momentos de grandes dores. Mas as dores, elas não cessam, porque nós somos seres procedentes do psiquismo divino. Nós já aprendemos isso. Nós estamos em processo de evolução constante, porque nós somos criados dentro de uma simplicidade e de uma ignorância que é o desconhecer das leis que regem os mundos, que regem a vida, e nos atemos exclusivamente ao ser biológico que nós somos. E terminamos fazendo uma avaliação antropológica dessa estada no mundo enquanto ser biológico, achando e entendendo muitas vezes que tudo se acaba no túmulo, né? Ou outras vezes criamos uma estrada direta para ver Deus, para ver a face de Deus, numa santa ingenuidade, né, de nossos desejos, ou que é o anseio do céu, prometido por algumas religiões. Ou então nós vamos pensar na beleza que é ter essa chance de sempre voltar ao planeta Terra pelos renascimentos que Jesus já nos ensinou. E aqui então aprendermos sempre, evoluirmos cada vez mais, porque não é desejo do Pai que nós fiquemos estagnados, né, marchando no mesmo lugar, repetindo reencarnações que não acrescentam nada em nosso processo evolutivo. Então, a gente precisa aprender a ser resiliente, a ter a coragem, a estudar, a observar, a estender a mão, a perceber a dor do outro. E então a gente está sempre ali, nessa grande compreensão, que é o exercício do amor. Esse processo de evolução, ele ocorre mediante experiências infinitas. E tem uma particularidade de um para outro. Quer dizer, o meu processo evolutivo, ele se dá em etapas diferentes do seu. O seu se dá em etapas diferentes de seu companheiro, de seu marido, de seu filho, porque nós somos estruturas psicológicas que nos desenvolvemos nos séculos. As circunstâncias são outras. A forma de enfrentar as dificuldades são diferentes. E nós vamos aprendendo uns com os outros a desenvolver essa coragem, essa vontade de a tudo enfrentar. Porque tudo faz parte do progresso incessante que nós estamos submetidos. Como é que a gente pode contribuir, então, para identificar esses infortúnios? Com silêncio. Joana nos diz que o silêncio é um santo remédio.
Se você está muito angustiado, silencie. Silencie a boca, silencie a mente, silencie e observe aqueles que trabalham e que estão ao seu redor. O que será que necessitam quando estão profundamente irritados, quando estão falando mal de tudo, de todos, quando estão sendo metódicos, exigentes demais com tudo? A gente precisa observar no silêncio da boca e da mente, para poder a gente ver o que e como nós podemos ser úteis de algum modo para aquele ser que está em seu processo de angústia. Ela diz também que nós podemos, não é, ajudar com a fala. Falar, dizer uma palavra amiga, é, tirar a pessoa daquelas ideias, né? Falar algo engraçado, que a pessoa tire da mente momentaneamente, sai para tomar um sorvete. Hoje, em tempos de pandemia, está mais difícil sair. Mas a gente pode mostrar um livro interessante que a gente esteja lendo, uma história engraçada que viu em algum lugar, lembrar de um fato da família, né? Um familiar que foi engraçado e estava esquecido. E assim a gente vai falando e envolvendo a pessoa para tirar do foco da angústia. A gente pode também fazer isso com a ação, né? Dar um bom livro, pegar a pessoa para dar um passeio na praia, sair um pouco, andar um pouco, e a pessoa vai se desanuviando, vai conversando. Você empresta seus ouvidos para ouvir as lamúrias do outro, as queixas, as dores, e aí você vai nessa ação de falar, você vai agindo porque tirou a pessoa do foco onde ela estava. Aí Joana vai dizer que nunca a caridade e a misericórdia deixaram de cumprir o seu papel amoroso de fazer com que o outro se reequilibre. Você vê, você intui, você sente a angústia e a aflição do outro. Mas a maioria das vezes nós estamos tão imbuídos dessa ideia de dor em nós mesmos, de aflição em nós mesmos, que esquecemos muitas vezes de estender a mão, de dar um abraço amigo, né? De falar algo que dá uma flor de presente, né? Olha aqui que eu comprei para você uma terra boa, uma muda maravilhosa, plante lá no seu jardim, na sua área, e vai tirando a pessoa assim das suas angústias. Ela disse que esse processo de evolução é para desenvolver os sentimentos. E é um processo de evolução que começa lá no reino mineral, até a angelitude. E essa trajetória é um esforço enorme do espírito imortal, que Jesus, em seus evangelhos, não cessa de dizer que para toda boa ação há uma recompensa. E a gente pergunta, como é que Jesus promete essa recompensa? O que é essa recompensa? A recompensa é o nosso avanço no processo evolutivo. Então você renasce com uma constrição fisiológica, por exemplo, cego, surdo, mudo, não anda, cadeirante, e você aprende a ir desenvolvendo a paciência, a resignação, e vai desenvolvendo outros recursos da alma para sair da angústia de estar imobilizado, de depender dos outros. E a depender de como você desenvolva essas questões. Você chega ao mundo espiritual, paguei minha dívida. E todas as provas pelas quais eu passei, eu realmente não fui reprovado. Se algumas eu fui aprovado com nota mais baixa, eu fui aprovado. Em outras, eu consegui passar melhor. Em outras, até consegui algum louvor. Então, a recompensa qual é, meu filho?
aqui parou a sua trajetória de aprendizado nesta área. Não vai precisar mais renascer com as constrições biológicas do corpo físico. Você tem a recompensa de ter conseguido avançar no seu processo evolutivo. Olha que alegria, olha que maravilha ter conseguido, com todo o esforço e a força de vontade, ultrapassar a trajetória. É assim que esse capítulo, Infortúnios Ocultos, ele traz, né, esse manancial de conhecimento para a nossa vida. E eu espero, sinceramente, que essa semana que se desenrola aí pela frente, que nós todos possamos refletir, meditar a respeito dos infortúnios ocultos, para irmos fazendo o nosso exercício devagar com os seres que moram conosco e dividem nossa casa, nosso coração, nossa misericórdia, nosso amor. Então, que Jesus esteja com todos nós e nos dê uma semana de paz, de luta, de esforço, de coragem e oração.